Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu quero falar com você hoje sobre os improváveis. Como é que você tem lutado as suas batalhas? Você já fez de tudo, já usou todos os seus recursos e nada acontece? Então não saia daí, porque eu sou a Fana Lopes e eu quero te mostrar um jeito diferente de lutar as suas batalhas. E fique até o final desse vídeo, porque no final dessa mensagem eu vou trazer aqui o meu sobrinho Murilo, de 4 aninhos, a coisa mais fofa, porque ele também quer participar desse vídeo, combinado? Então vem comigo! Como é que eu posso ajudar uma pessoa a sair de alguma situação difícil, de alguma dificuldade que ela esteja passando, se eu olho para essa pessoa e parece que ela não tem problema nenhum, ela está sempre bem? A gente só consegue estender a mão para alguém que esteja pedindo socorro, não é assim? O problema é que muitas vezes as pessoas elas enfrentam sozinhas lutas terríveis, porque elas não querem mostrar para ninguém o seu lado frágil, elas não querem que ninguém conheça as suas fraquezas. Então elas nunca pedem ajuda para ninguém, para que ninguém saiba que elas também erram, que elas são vulneráveis, que elas são humanas. A gente está inserido na cultura do mais forte, do mais esperto, do vencedor, não é assim? E é por isso que algumas pessoas tentam esconder o tempo todo as suas fraquezas. Se ela está triste, ela finge que está alegre, para que ninguém veja que ela também sofre. Se ela quer chorar, ela escolhe um lugar ali bem isoladinho, para que ninguém veja que ela também chora. Se ela está deprimida, ela fica em casa, escondida da família e dos amigos, para que eles não saibam que a depressão chegou na casa dela. Mas, meus irmãos, viver assim é pesado demais. Eu não preciso ser forte o tempo todo. Eu posso chorar, eu tenho o direito de ficar triste em algum momento da minha vida. Isso é normal. E tudo fica mais leve quando eu posso ser eu mesma, sem máscara, sabe? Sem esconder as minhas fragilidades, os meus medos, os meus defeitos. A gente vive num mundo em que os que choram, eles são chamados de perdedores e de derrotados. Ai, meu Deus! Mas Deus olha para as nossas fraquezas numa perspectiva bem diferente. Deus vê nas nossas fraquezas uma possibilidade de ser Deus na nossa vida. Muitas vezes a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência não permitem que Deus intervenha na nossa história. E olha só que interessante, ninguém gosta de passar por lutas, por tribulações, eu não gosto, mas a verdade é que elas muitas vezes mostram para nós os nossos limites. Ou seja, até onde eu consigo chegar usando os meus próprios recursos, a minha própria força. A verdade é que as tempestades, elas revelam as fragilidades do nosso barco e mostram também que sem Cristo nesse barco, ele pode afundar a qualquer momento. Ainda que eu lute com todas as minhas forças, ainda que eu use todos os meus recursos. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, ele fala de um espinho na carne que estava trazendo muita aflição para o coração dele. Então ele pediu por 3 vezes para Deus tirar aquele espinho. E para surpresa de Paulo e para nossa surpresa também, Deus disse que não tiraria aquele espinho, porque apesar de estar causando muita aflição, esse espinho estava protegendo Paulo dele mesmo, do orgulho, da autossuficiência, da vaidade, da soberba. Só Deus pode sondar o nosso coração e só Ele sabe o que é que vai ser preciso para nos manter na presença dEle e o que é que pode nos tirar da presença dEle. Só Deus sabe. Deus não tirou aquele espinho
mas deu para Paulo a sua graça, ou seja, a capacidade para suportar aquela dor. Paulo entendeu que precisaria baixar as armas e se render à forma de Deus trabalhar na vida dele. Então o segredo é a rendição. Quantas vezes a gente está enfrentando uma prova difícil demais e a gente tenta daqui, tenta dali, busca ajuda daqui, busca ajuda dali, fala com um, fala com outro, a gente se vira nos 30, se desdobra, perde noites de sono, se estressa e o problema continua ali. Então a gente diz assim: meu Deus, eu gastei tudo que eu tinha, eu fiz tudo que eu podia. E Deus olha para a gente e diz assim: então, agora só falta você se render a mim. Como é que eu vou te ajudar se você não me pede ajuda? Como é que eu vou entrar com a minha provisão na sua vida se você escolheu a autossuficiência? Como é que eu vou te dar as minhas armas se você escolheu lutar com as suas armas? Como é que eu vou colocar a minha mão de poder nessa situação se você preferiu a força do seu braço? A coisa está difícil? Você está já sem forças para continuar? Já tentou de tudo? Já fez do seu jeito e nada aconteceu? Então, se renda à vontade e ao poder de Deus. Deus só está esperando você baixar as suas armas para Ele entrar com as armas dele nessa situação. Deus ama a rendição e Ele nunca despreza um coração contrito e um espírito quebrantado. Isso está lá em Salmos 51:17. Sabe como é que o poder de Deus entra em ação na sua vida para que você possa vencer as suas batalhas, todas as suas batalhas? Sabe como é que Deus faz isso? Por meio das suas fraquezas. É por isso que os fortes não conhecem o poder de Deus. Eles entram no campo de batalha levando só as suas habilidades, a sua inteligência, a sua influência, os seus títulos, o seu doutorado, o seu mestrado. Mas eu preciso te dizer uma coisa: existem guerras que só podem ser vencidas pelo poder de Deus, com as estratégias de Deus e com as armas de Deus. Quando a gente vai para o campo de batalha levando só os nossos recursos, a nossa força, as nossas habilidades, a nossa inteligência, a gente não deixa espaço para o sobrenatural de Deus. A gente está dizendo assim: deixa Deus, eu dou conta, eu me basto, deixa que eu faço sozinha. Quando a gente faz isso, a gente está tirando de Deus a possibilidade de intervir nas nossas pelejas. Quando Paulo se rendeu, quando ele baixou as armas e pediu a Deus que tirasse aquele espinho, a resposta de Deus foi a seguinte: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa em cada uma das suas fraquezas. Isso está em 2 Coríntios 12:9. Paulo entendeu então que quando ele se sentia fraco, então é que ele era forte, porque a fraqueza dele era a porta de entrada para a força de Deus. Às vezes a gente precisa de fraqueza quando a gente pensa que precisa de força. E Deus dá exatamente o que a gente precisa. Ele enxerga a nossa fraqueza como uma forma, sabe, de nos dar a sua força, a força dele. A nossa fraqueza, ela mantém a gente dependente de Deus, dependendo de Deus. E olha só que interessante. Quando você olha para os grandes heróis da fé, para os grandes homens de Deus na Bíblia, você consegue pensar em algum deles que tenha sido escolhido por causa da sua força, da sua inteligência ou das suas habilidades? Eu não. Deus ama trabalhar nas nossas fraquezas com a sua força. Deus ama pegar um diamante bruto, sabe? E lapidar esse diamante para que ele possa brilhar. Moisés achava que não sabia falar e Deus fez dele o grande libertador do povo de Deus.
Davi era um simples pastor de ovelhas e Deus fez dele o maior e o mais importante rei de Israel. Abraão não podia ter filhos e Deus fez dele pai de multidões. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. E isso para que ninguém se vanglorie diante dele. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, de 27 a 29. A Bíblia está repleta de coisas extraordinárias que foram feitas por pessoas comuns, por pessoas simples, como eu e como você. Pessoas que não tinham nada de extraordinário, humanamente falando, né? Mas que foram instrumentos nas mãos de Deus, grandes instrumentos nas mãos de Deus. Você lembra da história de Davi e Golias? Essa história está lá no primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 17. É uma história que todo mundo conhece, né? E quando a gente olha para essa história numa perspectiva humana, natural, Davi era o mais improvável de todos ali para vencer aquela batalha. Naquele campo de batalha, o cenário era de desânimo e de muito medo, porque Golias era assustador. O fato é que os prováveis, eles estavam escondidos, com medo daquele gigante. Mas no dia em que o improvável apareceu, aquele cenário estava prestes a mudar. Davi era esse improvável. Ele era um jovenzinho que não tinha qualquer habilidade com as armas, porque na verdade ele era um pastor de ovelhas. Ele não estava no exército guerreando como os irmãos mais velhos dele. Aparentemente ele não tinha a menor chance de vencer aquele gigante. Mas Davi, ele ficou indignado quando viu aquele filisteu incircunciso que estava ali afrontando, né, o Deus de Israel. Então ele expôs ali toda a sua fraqueza diante de todo mundo. E as pessoas começaram a zombar dele, porque na perspectiva humana, Davi não tinha nada para oferecer, não tinha como vencer. Era só um jovenzinho com um cajado e uma funda, ou seja, um improvável combatendo com armas improváveis. Golias, ele confiava na força dele e nas armas dele também, mas Davi confiava em Deus. Ele sabia que não estava só, né? E que aquele gigante podia até ser forte, mas não era maior que o Deus de Israel. Enquanto a visão do gigante estava no natural, a visão de Davi estava no sobrenatural de Deus. Na nossa vida, de vez em quando, surge ali uma guerra para a gente lutar, não é? De vez em quando aparece um gigante para a gente enfrentar, não é assim? Talvez o seu gigante hoje seja uma separação difícil, talvez seja um desemprego, talvez o seu gigante seja um luto difícil de suportar, talvez seja uma perda, talvez uma depressão. Eu não sei que gigante você está tendo que enfrentar agora, mas eu quero te dizer uma coisa: baixe as suas armas e convide o Senhor para entrar nessa batalha. Esse é o grande segredo. Enquanto Golias contava com a sua força humana, Davi contava com a intervenção de Deus. Todo mundo olhou para aquele jovenzinho como um total improvável. Deixa disso, menino, volta para sua casa, aqui não é lugar para você. Ninguém acreditou nele. A improbabilidade te deixa desarmado, dependente do poder sobrenatural de Deus. A verdade é que a lógica de Deus é diferente da nossa lógica, da lógica humana. Porque na lógica humana, para você formar uma equipe de trabalho, por exemplo, quem que você vai escolher? Claro, os melhores, os mais espertos, os mais bem preparados, não é assim? Mas na lógica de Deus, Ele escolhe os improváveis, ou seja, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias e escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
1 Coríntios 1, 27. Sabe por que Deus age desse jeito? Porque quando esses improváveis, eles forem vitoriosos, todo mundo vai saber que foi Deus quem fez. E a glória vai ser dele, vai ser de Deus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? Que bom que você ficou aqui até o final. Porque como eu falei no início desse vídeo, eu trouxe aqui hoje o Murilo, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre o tema desse vídeo. Então, fica ligadinho aí, porque eu tenho certeza de que você vai aprender muito com esse menininho, hein? Então, vem pra cá, Murilo! Então, gente, como eu falei pra vocês, olha quem tá aqui hoje com a tia Faninha, é o Murilo. Ele veio aqui para contar, para ajudar a tia Fana a contar para vocês a história de Davi e Golias. Porque o vídeo de hoje a gente falou sobre Davi, sobre Golias, né, Murilo? Aí o Murilo veio aqui hoje, não, tia Fana, eu vou te ajudar a contar essa história. Porque pode ter gente que não conhece essa história, não é, Murilo? Tem gente que não conhece, então o Murilo vai ajudar a tia Fana a contar. Então pode me chamar de Lilo. Ah, ele disse que eu posso chamá-lo de Lilo, porque nos bastidores a gente chama ele de Lilo. Então, o Murilo é o Lilo para a tia Faninha, para os íntimos, tá bom? Então vamos começar com a nossa historinha? Eu quero a Você quer esse? Então tá. É de Davi Golias. Davi Golias, ó, tá vendo, ó? A tia Fana até comprou um livrinho pra ele, sabe, ó, contando a historinha do Davi e Golias. Esse livrinho é aquele que pode molhar, então ele vai poder fazer a festa, ó. Comprei mais esse pra ele, comprei relógio, um monte de coisa pra ele vir aqui gravar com a tia Fana. Então, olha só, vamos deixar aqui e vamos prestar agora atenção na história, tá bom? Você vai ajudar a tia Fana a contar pras pessoas? Então, agora deixa aqui e olha pra tia Faninha, ó. Então, vamos lá. A gente falou hoje sobre Davi e Golias. Davi era um menininho muito bonitinho, era um jovenzinho, assim tão bonitinho quanto você, sabia? E aí, o que acontece? O povo de Deus, essa história de Davi e Golias, ela tá na Bíblia, viu, pessoal? Você sabia que essa história tá na Bíblia? Tá lá no primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 17. Se você não conhece e depois quer acompanhar, lê lá na Bíblia, tá bom? Então, olha só. O Davi era um garotinho, filho de um homem chamado Jessé. E naquela época, o que acontece? O povo de Deus tinha muitos inimigos e de vez em quando esses inimigos queriam atacar o povo de Deus. Esse é um inimigo, né? Ah, muito bem. O que é um inimigo, Murilo? O que é, Lilo, um inimigo? O que é um inimigo? Inimigo é um gigante muito mau. Mal, são pessoas más que querem fazer o mal, não é? É. Isso. Aí, o povo de Deus tinha muitos inimigos. E um desses inimigos do povo de Deus eram os filisteus. E aí, o que acontece? Esse povo, os filisteus, eles tinham um soldado muito grande e forte. Era um soldado, era o melhor soldado dos filisteus. Ele se chamava, como é que era o nome desse soldado fortão dos filisteus? Golias. Esse aqui, ó. Isso mesmo, esse aqui era o Golias, malvado, fortão. E aí o que aconteceu? Esse gigantão, fortão, o Golias, eles foram para um campo de batalha, né? E o Golias estava lá falando mal do povo de Deus, caçoando, zombando do Deus de Israel. E aí, estava lá. Já tinha 40 dias que o Golias estava lá, ó, só afrontando o povo de Deus. Aí, um belo dia, olha o que aconteceu, Lilo. Então, é porque a tia Fana já sabe de cor, mas depois a gente conta a do livrinho. Aí, um belo dia, o pai de Davi, olha só o que o pai de Davi, como é que era o nome do pai de Davi? Fala assim, Jessé. Aí, o pai de Davi chamou Davi. Davi, sabe o que Davi fazia? Você não sabe o que Davi fazia? Ele cuidava das ovelhinhas. Ele era um pastor de ovelhas. Você conhece uma ovelhinha? Elas são tão bonitinhas. Aqui a gente tem, aqui a ovelhinha, ó. Aqui.
Aí um belo dia... E olha o ursinho dele. Isso aqui é uma outra história. Esse urso e esse leão aí fazem parte da história, mas depois a tia Faninha vai te contar. Aí olha pra cá. Vamos deixar o livrinho aqui agora. Aí o papai... Vai pegar mais um biscoitinho. Aí o papai de Davi, chamado Jessé, ele foi lá onde Davi estava, cuidando das ovelhinhas, e falou: Davi era o filhinho caçula de Jessé. O que é o caçula? Você sabe o que é um caçula? Caçula é o mais novinho. A sua mamãe Érica, ela é a caçulinha da casa da tia Fana. Deixa o microfone aqui, ó. Não precisa pôr a mãozinha. Por quê? Porque é o mais novinho. Aí Jessé foi lá onde Davi estava cuidando das ovelhinhas e falou assim: Davizinho, vem cá, tem uma missão para você. Ai, Davi, tá bom, papai. Ele era muito obediente. Você obedece, papai e mamãe? Ah, muito legal. Você fala assim: obedeço. Obedeço. Isso, porque se não obedecer, Deus fica feliz com você? Não fica feliz, né? Mas Davi era um menino muito obediente. Aí o papai de Davi falou assim: vem cá, Davi, que eu tenho uma missão muito importante para você. Aí Davi falou: pois não, papai. Aí, sabe qual era a missão? Jessé, o pai de Davi, falou assim: Davi, olha pra tia Faninha, ó. Ele falou assim: Davi, você vai ter que ir lá no campo de batalha, porque os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam lá no campo de batalha. Eles eram soldados lá de Israel. E aí, o Jessé falou assim: você vai lá no campo de batalha... Mais um biscoitinho. Você vai lá no campo de batalha e vai levar o quê? Comidinha para os seus irmãos. Aí Davi falou: tá bom, papai, eu vou levar comidinha para eles. E aproveita, Davi, vê como é que eles estão, se eles estão bem. Aí Davi pegou lá a comidinha, os biscoitinhos, né? E foi levar para os irmãos dele que estavam lá no campo de batalha. Aí, quando Davi chegou nesse campo de batalha, sabe o que ele viu? Golias, muito bem, ele viu esse gigante Golias. E aí, ele viu que o gigante estava falando: vocês são uns fracotes, vocês não são de nada, ninguém tem coragem de lutar contra mim, eu sou o maior, eu sou o melhor. Aí Davi é o melhor. E Davi, na verdade, foi o melhor, né? Mas aí vem pro final da história. E jogou a pedra no olho dele. Calma, não conta o final. As pessoas estão querendo saber o final da história. Espera um pouquinho. Aí o que aconteceu? Davi, quando viu esse gigante afrontando ali o povo de Deus, sabe o que ele fez? Ele falou assim: eu vou lutar contra esse gigante. Aí o que as pessoas falaram? Você, esse menino fracote, magrinho, você não vai conseguir. Ele é magro, né? Ele era magrinho. Aí o pessoal falou assim: ele vai acabar com você, Davi. Você é muito magro, muito pequenininho, muito jovem. E o Davi, ele era um guerreiro? Ele não era ainda, ele era um pastor de ovelhas. Ele não sabia usar armas, nem lança, nem espada. Ele não sabia usar nada disso, não é? Porque ele era um pastorzinho de ovelhas. Aí, mais um biscoitinho. Aí, olha só, presta atenção na tia Fana. Quando o gigante Golias viu que Davi falou que ia lutar contra ele, o que o gigante fez? O que o gigante fez? Dá uma risada boa aí, dá? Dá. Olha pra lá e faz essa cara. Então, o gigante ficou zombando de Davi. Falou: esse fracote que vai lutar comigo? Ah, meu Deus, isso aí eu vou ganhar de cheio. Aí, o Davi já tinha passado 2 experiências. Olha pra tia Faninha. O Davi tinha passado já 2 experiências com Deus. Davi já tinha tido que enfrentar. Onde foi que você viu aqui o urso? Onde foi que você viu o urso e o leão? Davi, aqui, ó, olha só, o urso e o leão. Então Davi já tinha lutado com um urso e com um leão. Muito bem. Fala mais alto para mostrar para as pessoas que você é forte também, tá bom?
Então Davi já tinha lutado com o urso e com o leão para salvar as ovelhinhas dele. E ele pensou assim, já que eu já lutei contra o urso e contra o leão e Deus me deu força para ganhar, então vou lutar contra esse gigante também. Aí, olha só, Davi então foi se preparar para lutar com o Golias. O que Davi ia levar para lutar com Golias? Pedra. Muito bem, ele ia levar. Mas espera aí, Lilo. Davi ia lutar contra esse gigantão só com uma pedrinha? 5. Ele tinha 5 porque ele deixou umas de reserva, né? Mas ele pegou uma primeira pedrinha para ele ganhar essa batalha. Aí, olha só, aí eu vou te perguntar uma coisa. Parece uma coisa impossível, não parece? Como é que pode, com uma pedrinha, ganhar de um gigante tão fortão? Aí eu vou pedir para você, se você se lembra, como é que acontece? Você conhece o desenho do Popeye? O Popeye, sou Popeye, o marinheiro. Você conhece? Conhece. Você sabe me dizer o que Popeye usa para ele ter força? Onde é que ele busca força para lutar contra o Brutus? Onde é que ele busca a força dele? No? O que ele come? Espinafre. Muito bem! O Popeye, ele é muito sabido. Quando ele tem que lutar contra o Brutus, ele vai lá e come muito espinafre. Ele busca a força dele. Sabe qual é o segredo da força do Popeye? O espinafre. Não conta pra ninguém. E Davi? Davi, será que ele tinha um segredo também? Um lugar onde ele buscava força? Tinha. Onde é que será que Davi buscava essa força? Umas pedrinhas. Mas ele buscava essa força em Deus. Sabia? Parece estranho para você, mas quando você estiver passando assim, você é muito pequenininho ainda, mas às vezes você não fica triste? Tem algum menino que briga com você na escola, não tem? Não tem? Já aconteceu alguém brigar com você na escolinha? Você ficou triste? Aí você chorou, mas aí você contou pro papai e pra mamãe e você contou também pra quem? Pra Deus, não foi? Pro papai do céu. E aí o que o papai do céu fez? Papai do céu te deu força pra você ficar firme, pra você parar de chorar e enfrentar e voltar pra escolinha e conversar de novo com os amiguinhos, não foi assim? Então, esse era o segredo de Davi. Ele buscava forças em Deus. Aí, já tá acabando. Também na escolinha dele. Isso mesmo. Aí, olha só. Agora já vamos pro final da história, olha só. Então, Davi foi lá, tinha um riozinho ali perto. Davi falou assim, eu vou pegar as armas que eu tenho pra lutar. Ele escolheu quantas pedrinhas mesmo, Lilo? 5. 5 pedrinhas. Muito bem. Essas pedrinhas eram umas pedrinhas especiais, mais lisinhas, porque ficaria melhor na atiradeira dele. Aí ele pegou essas pedrinhas. Ele fez assim. Muito bom! Você vai fazer isso aqui já de novo pra tia Fana, hein? Quero perguntar como é que foi que ele fez. Aí ele pegou essas pedrinhas, colocou no bolso e foi pro campo de batalha. Ele pegou a atiradeira dele. Sabe como era o nome dessa atiradeira? Tipo um estilingue, assim, ó. Tipo um estilingue. Como é que era o nome dessa atiradeira que ele pegou? Chamava-se funda. Funda e faz assim. Isso mesmo, e pá, né? E o Davi sabia muito bem usar a funda com as pedrinhas. Aí Davi chegou lá no campo de batalha. Olha só, não pode pegar no microfone. Davi chegou lá no campo de batalha. Aí quando o gigante começou a vir pro lado dele, assim, ó, Lilo, o gigante veio pro lado dele. Aí ele respirou fundo, pegou a pedrinha, colocou na funda. E agora conta para as pessoas como é que ele fez com essa funda. Como que ele fez? Mostra. Pá! E o que aconteceu? O que aconteceu? Morreu. Bateu. Onde que bateu essa pedrinha? Onde que essa pedrinha acertou? No olho. Aqui, ó, na testa do gigante Golias. Aí o gigante Golias fez o quê? O que aconteceu com ele? Ele morreu. Caiu. Mas Davi não sabia se ele estava morto ainda. Aí o que Davi fez? Foi lá onde o gigante estava, pegou a espada do gigante e fez o que com a espada? Cortou. Cortou o quê? Gigante.
a cabeça do gigante. E aí, todo mundo ficou feliz. E sabe os inimigos dele, os filisteus? Ó. O que é isso? Embora. Foram embora, fugiram com medo. Falou assim, que o Deus de Israel é um Deus muito poderoso, vamos sair daqui. Fugiram e Davi ficou sendo um grande guerreiro. E lá na frente, Davi se tornou o rei de Israel. Sabe por quê? Porque Davi era primeiro um menino, depois se tornou um homem obediente a Deus. Sabia? A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. O que quer dizer isso? Porque ele era obediente a Deus. Obediente a Deus. O que mais? Ele conversava com Deus, não é? Toda hora que ele estava triste, ele ia falar com quem? Com Deus. Com Deus, isso mesmo. Então, Davi era o homem segundo o coração de Deus. E foi assim que Davi venceu essa batalha e o povo de Israel teve a vitória. Mas como que eles tiveram essa vitória? Foi na força da pedrinha? Não, foi na força de Deus. Então agora você vai se despedir de todo mundo que está ali assistindo a gente. Eu vou falando e você vai repetir. Você vai falar assim, ó. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Fala, muito obrigado pela companhia. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês. Um beijo. Fala, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E faz assim, ó. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Beijo.